quarta-feira, 28 de novembro, 19 horas e 54 minutos, Profeta Elias de Campinas. Quero fazer um breve vídeo aqui e tratar de um assunto: o que são sombras ideológicas, sombras literárias. E na minha documentação eu tenho falado muito sobre esse tema. E eu tenho falado que a Bíblia é uma sombra das coisas reais. Então, toda a minha documentação lá você vai ver citando muito essa palavra, sombras. A Bíblia são sombras da realidade. O Deus da Bíblia é a sombra do Deus verdadeiro. Os mandamentos lá na Torá estão disponibilizados de forma de um extrato. O extrato da lei divina está contido lá, nas sombras da literatura chamada Torá. Então, eu tenho falado muito sobre esse assunto. E aqui nesse vídeo eu quero dar uma prévia para vocês, assim, o que para o profeta Elias de Campinas significa sombras. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui algo fácil. Olha, tá vendo a minha mão? A minha mão está aqui, ó. Só que ali, no chão, estão as sombras. Ó, tá vendo mexendo? Ali é a minha mão. E no chão você tem as sombras da minha mão. Ou seja, a sombra da minha mão é a minha mão? Não é necessariamente a minha mão, mas ela vai mostrar os aspectos da minha mão. O que eu fizer aqui vai aparecer lá nas sombras. Ou seja, as sombras seria, digamos assim, um desenho da realidade. Ou seja, as sombras não são a realidade, são apenas um desenho. Especificamente o que eu acabei de falar para vocês, são apenas sombras. Mas nas sombras estão contidas muitas nuances da realidade do fato, da verdade. Ou seja, lá você viu a minha mão se movimentando através das sombras, eram as sombras da minha mão. Mas lá no chão não era a minha mão, era apenas as sombras. Mas os traços são idênticos. O formato anatômico, o formato dos traços, dos desenhos, são equivalentes. Porém, lá no chão não é a minha mão, é apenas a sombra. Dessa mesma forma ocorre com a literatura, com a filosofia em diversos aspectos, em diversas modalidades, inclusive no quesito Bíblia. Esse documento chamado Bíblia, ela é uma sombra. Uma sombra do que, profeta Elias? Uma sombra da realidade. Lá na Bíblia você consegue descobrir que há um Deus, que há um Filho de Deus, que há um povo de Deus, que há uma nação de Deus, que Deus vai fazer uma obra de salvação. Tudo aquilo são sombras da realidade. Mas por que, profeta Elias, ali estão as sombras? Porque só quem vai trazer a realidade é aquele que tiver a verdadeira conexão com o Eterno. Só esse oráculo poderá trazer a verdade, porque ele vai consultar a fonte diretamente, sem filtros, sem sombras, sem devaneios, sem conjecturas, sem parábolas. Ele vai direto à fonte, pegar lá, digamos assim, você tem um poço, uma cisterna, e você vai lá com um balde e pega água direto da fonte e traz e serve nos copos. Isso é água da fonte, é água sem sombras, é a água da realidade. Agora, se você pega e faz alguma analogia escrita, eu servi aos meus amigos água num balde, isso é só sombras, porque não é a realidade, só são narrativas, contos. Então, dessa forma está disponibilizado este documento chamado Bíblia, chamado Zohar, Tânia, Talmud, Torá, toda essa literatura, essa enciclopédia que parte do princípio do judaísmo, toda essa enciclopédia que parte do princípio do cristianismo, que está dentro do Vaticano, documentos secretos e etc e tal, ali estão as sombras da realidade, as sombras da verdadeira religião, as sombras da verdadeira história. Não é a realidade, são as sombras. E quem vai trazer a realidade?
Eu acabei de dizer, somente o oráculo que conectar diante do público, diante das nações, diante dos reis da terra, um oráculo vivo. O profeta não tem que estar morto. O profeta do Eterno tem que estar vivo. Ele vai consultar o Eterno agora. Lá na literatura, nas sombras, na literatura bíblica, fala assim que quando um rei ia à batalha, os profetas consultavam o Eterno. Eles não consultavam o livro para ver a orientação. Tinha que haver uma conexão ali, naquele momento. Na hora da decisão, tinha que haver um oráculo vivo, um profeta representante, para conectar naquele momento a vontade divina. Então isso é uma sombra do que é a realidade. O Deus não vai trabalhar somente através da literatura escrita lá no passado, mas há decisões a cada momento, a cada estação, a cada dispensação, em cada período, que tem que haver lá na hora da decisão uma consulta ao divino, ao soberano dos mundos. E quem está com a palavra hoje para consultar o Eterno? Eu, o profeta Elias de Campinas. Eu tenho a palavra para consultar o Eterno. Ah, profeta Elias, mas os pastores também consultam o Eterno. O rabino também consulta, o judeu também consulta. Oh, meu caro, a sua Bíblia, a sua literatura, a sua religião traz uma narrativa. Vou te dar bem um exemplo claro. Que dentro da nação de Israel havia um homem. Não era 2 nem 3. Um homem que ia diante do Deus de Israel para consultá-lo. E a Bíblia lá, a sua literatura, é bem clara dizer que Deus falava expressamente a um único homem. E eu estou falando dentro de uma nação sacerdotal, puro sangue de israelita. Não estou falando de jambuzeiros, de gentios, de pagãos convertidos, não estou falando disso. Eu estou falando, segundo a literatura da sua Bíblia, fala que dentro da nação de Israel, não era uma nação mesclada, misturada, aonde estavam os filhos de Abraão, aonde estavam os descendentes dos hebreus, ali um povo de puro sangue, uma casta pura, só havia no meio desse povo um único profeta que consultava o Eterno. Ou seja, o Eterno não vai falar por 150 profetas. O Deus não vai falar por 200 homens. Ele vai falar por apenas um único homem. Agora, você pode desacreditar, você pode duvidar, você pode questionar. Isso é um direito seu. Mas eu não vou concordar com você que Deus está falando dentro da globalização atual por todas as denominações, por todas as igrejas, por todas as religiões, de forma momentânea e específica. Sim, óbvio que Deus fala por tudo, através de todos. Mas a consulta de um oráculo não vai ser de 1000 oráculos, de 100 mil oráculos, de 10 mil homens, de 10 mil religiões, de 100 mil religiões. Não vai ser. Nesse tempo, o Eterno está falando por um canal, exclusivamente. Lógico que o Eterno está emanando por diversas outras fontes. Até a natureza está testificando o Eterno. Até as religiões pagãs estão testificando o Eterno. As próprias políticas atuais estão testificando o Eterno. Através dos desdobramentos, tudo está testificando o Eterno. Mas o ponto de contato na globalização atualmente, para conectar o Eterno, é o profeta Elias de Campinas, ponto final. Ah, eu não acredito nisso. O problema é teu. Eu não acredito nessa história porque nós já temos a Bíblia, que é a única e exclusiva palavra de Deus. Nós já temos o Zohar, o Talmud, a Cabala, nós já temos... Meu amigo, isso é problema seu. Se você acredita em tudo isso aí, como única fonte de contato com o Eterno, é só você que vai estar enganado. O Eterno trata em toda dispensação, o Eterno vai ter que ter um oráculo vivo, não morto. Quando eu morrer, se fosse o caso de eu morrer, quando eu morresse, os meus documentos iam ter valor o quê? Documental, mas não ia ter valor de consulta momentânea, de consulta na hora. Digamos assim, uma consulta online, como a internet está disponibilizada. Você quer uma consulta, você entra lá no Google,
faz uma consulta online, na hora. Então o Eterno, ele tem em todas as dispensações um oráculo vivo. E nesse tempo, o oráculo do Eterno sou eu. E quem eu designar para ser. Está compreendendo? Quem vai consagrar os oráculos do Eterno sou eu. Está comigo a palavra do Eterno. Ah, eu não acredito porque o meu pastor falou isso, o rabino me disse isso, o Tânia me falou isso, meu amigo. Pega toda a sua documentação, todos os seus livros e junta todo o seu povo e venha diante de mim e nós vamos fazer uma prova. Sabe por quê? Esse é o chamado do meu ministério. Trazer todos os pagãos, todos os israelitas diante do Eterno e dizer assim, a palavra do Eterno está comigo e não está com vocês. Vocês só têm documentos, mas a palavra do Eterno está comigo. Agora, eu não seria um débil mental, um louco, há 7 anos depois que eu iniciei o meu ministério, o profeta Elias de Campinas, e eu iniciei esse ministério lá em Hortolândia, há 7 anos atrás eu fiz um voto de celibatário. Há 7 anos atrás eu fiz um voto de não provar em nenhum tipo de narcótico, nem álcool, nem nada que é tóxico, que possa alterar a minha consciência. Nem uma dose de cerveja, de vinho, de nada. Sabe para que eu fiz esse voto? Para que você não venha dizer que eu uso drogas, que eu tô louco, que eu faço uso de psicotrópico, que eu sou esquizofrênico. Então, há 7 anos, depois que eu iniciei o ministério do profeta Elias, eu não fiz uso de mais nenhum tipo de drogas, de tóxico, de nada, de bebida alcoólica, de nada. A minha mente, a minha consciência está a ser disposta. Eu estou disposto a fazer o exame de doping, de sangue, a qualquer uma autoridade dessa nação brasileira, para vocês saberem que não há no meu sangue, não há na minha corrente sanguínea há 7 anos, nenhum tipo de narcótico, de droga. Então eu não estou esquizofrênico, não faço uso de psicotrópico, não preciso de psicanalista, psicólogo, porque não estou louco, mas estou aberto, se houver algum psicólogo ou um psiquiatra que quiser me consultar para provar para alguém que eu não sou um louco, eu estou aberto. Entendeu? Então essa é a causa. O que eu trato, a documentação que eu faço, o que eu oficializo, tudo que eu documento, não está sobre o uso de narcótico, nem de droga. E pelas minhas colocação das minhas palavras, eu não fiz nenhum script para fazer essa ministração. Então, se você não for um débil mental, se você não for nenhum retardado, é só você ter uma análise psicológica e analisar o meu vídeo do princípio até agora, o que eu tratei, o que eu falei, se há uma coerência, se há alguma relatividade ou se há alguma loucura. Então é só você não ser um débil mental, um louco, você vai perceber que a minha documentação não parte de uma mente esquizofrênica, não parte de uma mente que faz uso de psicotrópico, não parte de uma mente que está insana, mas parte de uma mente que tem coerência. E outra, além da coerência na minha documentação, há o temor e a aplicação da lei na minha vida. Se você observar, eu vivo como um profeta. Me comporto como um profeta. Ando como um profeta. Falo como um profeta. Trato das coisas de um profeta. E digo que estou conectado ao Deus que cuida de um profeta. Então, há uma coerência muito grande na minha colocação, na minha documentação, em tudo que eu estou falando. Agora, se você é um débil mental, ou se você é um sem condições intelectual de analisar uma documentação, analisar as questões, então é um problema teu. Eu não sou culpado da sua incompetência ou da sua falta de condições. Se você não tem condições de interpretar, entender o profeta Elias, vai estudar, vai buscar conhecimento. E aí você vai crescer ao ponto de você poder fazer um julgamento simplório. O que é um julgamento simplório? O que o profeta Elias está dizendo? O que ele documentou? Quais são as bases filosóficas, teológicas e científicas? Há coerência na exposição da documentação dele? Ou um louco vai trabalhar 7 anos numa causa sem fundamento? Então tá aí a coerência da coisa. Ninguém vai entregar a vida, se entregar plenamente a uma causa sem fundamento. Vai viver ainda às margens da sociedade, às margens das condições sociais, por uma causa se não tiver fundamentação. Então, o problema não está com o profeta Elias, o problema está com você. Você não tem capacidade, condições, procura um psicólogo ou um psiquiatra e leva a minha documentação para ele. Diga, ó, esse cara aqui é louco, fala para mim, ou psiquiatra, ou psicólogo. Tem coerência na documentação? Procura um cientista.
tem coerência na documentação do profeta Elias de Campinas? Aí você vai entender. Enfim, toda essa documentação, todas essas coisas, todos esses questionamentos, todas essas condições que o Eterno sujeita aos seus profetas, é para que seja criado documentações, para que seja levantado as bases da vontade divina na terra. Então, eu vou deixar mais esse vídeo aí para você compreender que o Eterno, ele é um soberano. E que ele faz coisas que, como diz o próprio rastro da literatura, as sombras da literatura, diz o seguinte, que o Eterno, ele escreve certa por linhas tortas. Alguns ditos popular, alguns escritos antigos dizem, Deus trabalha escrevendo certo por linhas tortas. Ou seja, a forma de Deus trabalhar nós não compreendemos, porque é muito complexa, e o Deus também é muito complexo. Então, resumindo esse vídeo, o que são as sombras que o profeta Elias trata? É isso que eu acabei de esclarecer. As sombras são apenas uma sobreposição de algo. A Bíblia, toda a documentação que está disponibilizada atualmente, são sombras. Ou seja, existe um Deus? Existe. Mas aquele Deus da Bíblia é só uma sombra. Não é o verdadeiro Deus, são sombras do verdadeiro Deus. Existiam os apóstolos na antiguidade? Não, são sombras. Ali é uma conjetura de que os servos do Eterno são daquela forma. Ali é uma sombra da realidade. Mas o Eterno tem apóstolo, tem discípulo, tem profeta? Tem. Mas não aqueles que estão descritos na literatura bíblica. Ali são só sombras de uma realidade que existe. Que o Eterno tem profetas, que o Eterno é Deus, que realmente existe Deus, que existe realmente o diabo, que existe todo o plano de redenção descrito nas sombras literárias, mas ali estão somente as sombras. E onde está a realidade? Comigo. Quando vocês chegarem a mim, quando vocês começarem a estudar a minha documentação, aí vocês vão estar na realidade, não nas sombras. Eu vou tratar das sombras, mas vou levar vocês a um nível mais elevado, a realidade. Então está aí o esclarecimento do que são as sombras que o profeta Elias trata, as sombras da Bíblia, sombras da literatura, sombras de Deus, e o que é a realidade. A realidade está aqui nesse vídeo, diante de vocês. É o oráculo que conecta instantaneamente o Eterno. E as sombras? As sombras são o que você tem escrito na sua Bíblia. As sombras são a codificação, os códigos, os signos que está disponibilizado na sua Bíblia, nos seus documentos, no Talmud, no Zohar, no Tânia, na literatura talmúdica, rabínica. Essas aí são as sombras. Que Deus abençoe a todos, muita shalom, muita paz a todos.